Sintonia com Deus. Nós estamos aqui com um vídeo hoje com um historiador, cientista social. Cientista social. Vai falando, fala mais aí. Cláudio Nogueira. Fala a sua formação aí. Eu sou graduado em Ciências Sociais, né? Já estudei bastante Antropologia da Religião. Legal. Né? Me aventurei bastante aí por esse lado mais espiritualista que eu gosto bastante. Estudo há alguns anos aí Tarô também. Que bacana, hein? Né? Tarô também? Também. Bacana. Pode falar. E ocultismo do século XIX, XVIII. Então, eu sou um entusiasta, um curioso dessa questão da espiritualidade. Que né? legal. Então, nós estávamos falando agora mesmo sobre o anarquista, sobre o anarquismo, sobre Tolstói, né? Isso. O que você tem a falar sobre Tolstói? O Tolstói é interessante. O Tolstói, ele é um escritor russo e teve um período dele que ele voltou mais para essa questão do anarquismo e da espiritualidade, nunca se rotulando, né? Mas ele fala bastante dessa questão da consciência, dessa questão dos mestres, né? De você ter uma consciência e seguir seu caminho. E ele compactua muito com o pensamento cristão, o pensamento filosófico cristão. Né? Tem alguns textos interessantes que ele fala até sobre vegetarianismo. Isso aí lá no começo do século XX, né, ele falando sobre vegetarianismo, a relação que nós temos com os animais. É muito interessante. Tem um livro do Tolstói, que é uma coletânea de textos, que saiu pela Companhia das Letras, que é muito interessante, que ele comenta essa questão aí, né? E nesse momento de crítico assim, político, né, que a gente não consegue encontrar um cara para governar a gente, né? Tá falando de governo, né? E o Tolstói, ele falava sobre isso também, o anarquismo? Então, o anarquismo é o seguinte, o anarquismo ele surgiu no século XVIII mais forte com essa ideia de fazer uma crítica ao contexto capitalista que estava explorando as pessoas. Aí essa corrente filosófica que começa lá com Proudhon, com Bakunin, nessas correntes filosóficas elas vão se desenvolvendo, né? Vão ganhando corpo, vão se ramificando também. Né? Então nós temos desde aquele pensamento anarquista que quer derrubar o Estado através da violência e da força, né? Até o pensamento anarquista que cai no contexto da educação e da consciência humana. Aí que eu gosto de juntar, por exemplo, o pensamento do Osho com o pensamento anarquista, que é uma questão de consciência. E aquele que ele citou lá, Bakunin? O Bakunin. O Bakunin junto com o Proudhon, eles são dos principais teóricos anarquistas lá do início do século XVIII. As ideias deles vieram se transformando. Isso aí acontece dentro do contexto da filosofia, né? Qualquer corrente filosófica ela se desenvolve e ela ganha ramificações. E também tem a ver com anarquismo também, Bakunin. Sim, anarquista. Né? E dentro do anarquismo, e tanto da espiritualidade de Osho, né, é muito importante. Inclusive nós estávamos comentando sobre o livro, pode falar. É muito importante a questão da consciência humana, a questão da educação. Né? Então, se a gente fala, por exemplo, em termos budistas, o ser humano iluminado, né? Aquele que tem a consciência da sua própria realidade. E eu acho que se nós desejamos a questão da liberdade, a educação é fundamental dentro desse contexto de iluminação. Que nem eu estava lendo hoje, inclusive nesse livro aqui do Osho, né? Ele fala que se as pessoas fossem despertas e conscientes, não precisava de governo, né? Porque cada um ia ser responsável pelos seus próprios atos, tal. Então, por exemplo, hoje é necessário porque se tira a polícia, por exemplo, vira uma bagunça, né? Mas não seria necessário polícia, não seria necessário muitas imposição do governo, se todo mundo fosse consciente, soubesse que você tem que manter a rua limpa, você tem que ajudar o seu próximo. Por exemplo, eu acho que a falta de a necessidade do outro muitas vezes é por falta disso mesmo, da consciência do que tem, não conseguir abrir a mão para ajudar aquele que não tem. E o governo parece que não, mas ele está sendo para nós hoje muito caro, né? Um custo muito alto, né? O imposto, né? O governo é um negócio muito complicado, porque assim, a gente hoje em dia é difícil viver sem governo, porque por essa falta de consciência, por essa falta de educação.
né? Então existe a desculpa de que o governo está aí para organizar a sociedade e garantir as nossas necessidades básicas, né? Para que as nossas necessidades básicas funcionem, mas ao mesmo tempo todo mundo que compõe o Estado, que compõe aí o governo, são pessoas que estão pensando em interesses particulares. São raras as pessoas que a gente querem realmente ajudar o que a gente percebe que está pensando no coletivo. A grande maioria lá tem um discurso do coletivo, mas a prática é individualista, com interesses particulares. Né? Tem algumas coisas que vão acontecendo depois assim. Que entra lá, a pessoa parece que muda a mente, né? Faz a família dele e já é. E também muitas pessoas que querem entrar lá, eles querem entrar lá achando que o ponto de vista dele é exclusivo, é o certo, e a sociedade é nessas plural. campanhas mesmo você vê isso, né? Nessas campanhas atual tá bem decadente agora. É triste, é muito triste isso aí. E em termos de espiritualidade, né? Esse canal, inclusive, é Harmonia com Deus. Você tem uma espiritualidade. Hoje você tem alguma definição da sua espiritualidade, assim? Você segue alguma trilha, algum projeto? Assim? Essa questão da espiritualidade é um caminho, é uma trajetória que a gente vai conhecendo, aprendendo, vivenciando. Né? Quando a gente fala em religiosidade e em espiritualidade, a única forma de aprender é na prática. Né? Você fica só na leitura, você fica pode só na oração, né? Você fica só um acadêmico, mas o que conta mesmo é a prática. Então, quando vamos imaginar, se a gente vai estudar tarô, se você não jogar tarô, não abrir as cartas e não exercitar, você não aprende, você só vai saber o que significa. Se você for querer conhecer um pouco de determinada religião, por exemplo, a Umbanda, você pode ler muitos livros sobre a Umbanda e conhecer muita coisa, mas se você não vivenciá-la, você não vai. A magia divina, né? Você pode ler sobre a magia divina, mas se você não abrir uma mandala, uma cabala e ver o que aquilo lá acontece, ter essa relação de fato, a coisa não acontece. Então a ideia é vivenciar. Né? Hoje em dia nós temos muitas pessoas com leitura falando que acham sobre determinadas coisas, mas nós temos poucas pessoas que já praticaram, vivenciaram, conheceram, né? E acabam desenvolvendo. Verdade. Então, dentro dessa trajetória que eu passei aí pelo Santo Daime, você participou do Santo Daime também? Pelo budismo. Chegou a tomar o chá? Sim, pelo budismo, né, pelo catolicismo, o espiritismo kardecista e por aí vai. Hoje eu... Cristianismo também? Participou do cristianismo também? Da Igreja Católica, né? Gostei muito, estudei muito sobre o monarquismo dos católicos, né? A história de São Bento, o beneditismo, essa questão do monge urbano também, pratiquei algumas coisas durante uns anos e hoje eu me considero umbandista. Entendi. Dentro desse contexto, porque a Umbanda ela agrega... Você achou que ali, assim, você viu ali o que você realmente busca, né? Porque a Umbanda ela não nega nenhum tipo de conhecimento. Né? Tudo que for para transformação, evolução, paz, harmonia, caridade, você pode agregar que não tem problema. A Umbanda ela não é preconceituosa, ela não fala que tem alguma coisa que é errada, alguma coisa que é certa. Ela fala, olha, tem coisa que está relacionada com desenvolvimento, que é bom, que evolui, tem coisas que não nos servem. Mas ela não é preconceituosa em relação às demais religiões, ela é muito pacífica, né? A Umbanda Eu acho que é isso que é importante, né? Que o que eu vejo e fico triste às vezes, que as maiores guerras são elaborada pelas pessoas que se dizem religiosas, né? Entre aspas. Por exemplo, a igreja mesmo, ela, não estou falando da igreja do atual agora, mas do clero lá das antigas, lá, desde o Constantino para cá, né? Foi o que causou mais guerra, né? Tanto é que Nietzsche, ele se tornou um cara pessimista, assim, nessa parte, é falar do filósofo pessimista, porque ele sempre... Ele viveu, né? Nasceu, né? Parece num contexto cristão, não foi? O pai do Nietzsche era pastor, né? Então, eu não sei qual linha que ele seguia. Ele viu, né? Ele começou a questionar todas essas questões. Essa situação da religião com o poder é muito interessante, porque algumas pessoas às vezes entram dentro de determinadas religiões, seja ela qual for,
E aí a pessoa começa a se achar superior em relação a outra. Isso, quer mudar o outro de qualquer jeito. Quer mudar o outro, julga como sendo errado, aquilo lá não presta, né, não funciona, tira sarro, menospreza o conhecimento do outro, Ou seja, ou demoniza a religião do outro. Em vez de somar, divide. Isso, eu acho que é conhecimento de mundo, conhecimento de espiritualidade, conhecimento de vida. Acho que, né, tudo agrega ali para o desenvolvimento humano. Com certeza, é verdade. E você como historiador, você está dando aula, né, agora de história. Qual que é a história, assim, na parte das matérias que você seleciona, que você mais fala que é mais fascinante, que você fala, essa matéria aqui é a que eu mais gosto. Esse assunto na história aqui é o que eu mais... Não existe? Existem os mais curiosos, né? Por exemplo, eu gosto de valorizar muito com as crianças a questão da mitologia, né? O conhecimento mitológico é um conhecimento de mundo em um período em que a ciência ela não era desenvolvida, né? Dessa ciência moderna que eu falo. Então você pega lá, né, a mitologia egípcia. Nossa, é fascinante. Os egípcios tinham um conhecimento de mundo, de espiritualidade avançado, super avançado, né? Que se esqueceu no tempo, né? A mitologia nórdica tem um conhecimento também. A gente conhece a mitologia nórdica por conta dos super-heróis aí, mas eles têm uma visão de mundo e um contexto cultural que dá uma energia para a vida muito, muito boa, né? Os nórdicos viviam num contexto geográfico muito difícil de se viver e eles têm que ter energia para, né, se desenvolver dentro daquele contexto. A mitologia indiana, então pega lá Ganesha, Shiva, Krishna, quer dizer, eu estou observando Ganesha, Shiva, Krishna dentro de um contexto mitológico, mas é uma religião atual que existe até hoje, o hinduísmo, né? Então nós aprendemos muito com tudo isso daí, a mitologia grega. Então, quando eu começo a trabalhar essa questão das mitologias, eu gosto de dar uma atenção especial. O Hermes Trismegisto tem a ver com Então, o Hermes Trismegisto tem sim o contexto dele, mas dentro desse contexto escolar, assim, eu não me aprofundo muito não. Não me aprofundo não. E gosto de fazer algumas observações, por exemplo, o Freud, muito da psicanálise que o Freud desenvolveu é com base na mitologia grega. Então essas questões de mitologia eu gosto de dar uma atenção especial, porque nós sempre aprendemos, né, através de uma cultura diferente, a visão de mundo, e isso aí ajuda muito no crescimento. Realmente. Porque até falam, né, da cidade Atlântida, da cidade perdida, dizem que era a tecnologia deles, já ouviu falar, não sei se é mito isso aí, mas eles falam que foi submersa, né, alguns acham que é submersa, que eles eram bem avançados, né, na tecnologia. Tem essa história de Atlântida e tem a outra também, né? Como que chama? Eu esqueci. Eram duas civilizações que eram super evoluídas. Esqueci o nome da outra para comentar. Mas essas curiosidades aí do passado é muito, muito bacana correr atrás. Será que não já teve alguma coisa que destruiu tudo, né, a tecnologia? De repente nós já estávamos mais à frente e agora nós estamos achando que está avançando, mas já estava mais lá e de repente, que nem eles falam quando cai esses meteoros, né, que acaba com tudo, aí começa... A tecnologia ela se perde com o tempo, né? Então eu gosto de imaginar assim, a tecnologia que foi feita para construir as pirâmides, uma tecnologia que se perdeu, né? A gente passa o tempo, vem arqueólogos, historiadores dando uma explicação. Tem gente, né, que fala que é coisa de alienígena. Já vi falar Anunnakis. Isso. Então o que acontece? A história ela não é um desenvolvimento contínuo. Não, nós temos transformações, as coisas vão acontecendo, né? O progresso ou o futuro não necessariamente é melhor, né? Você acha assim que vai ter um futuro que essa tecnologia nossa não vai ter mais, assim? Vai de repente ser esquecida? Com certeza, com o tempo tudo se transforma, né? O Marx que fala, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar, né, cara? Eu falo perder assim por tipo um meteoro, essas coisas assim também. Com essas coisas. Ou a gente vamos evoluir mais e vai...
Ah, eu não sei. Se a gente for pensar um pouco nessa questão do espiritismo kardecismo, que é interessante, né? Essa questão dos espíritos habitam várias orbes, né? Cada qual com a sua frequência dentro do seu grau de evolução. Então talvez nós estamos vivendo aqui nesse momento, dentro dessa frequência, que no meu ponto de vista é uma frequência um pouco mais baixa do que o sublime, né? Eu vim falando com a minha esposa isso no caminho hoje, nós viemos caminhando, né? De lá na rodoviária até aqui, caminhando para conversar. E aí a gente falando sobre isso, que às vezes a frequência, que nem uma pessoa, ela começa a falar, não tá nada bom para mim. E a mesma pessoa, do mesmo lado, tem outra pessoa andando também junto, e fala, nossa, mas que linda essa natureza, ai que bom, ai que caminhada gostosa. Enquanto o outro tá reclamando, mas que estresse, que... lógico. Ou seja, a frequência da pessoa, né? A frequência da pessoa. Tudo depende dos... E atrai, né, cara? E atrai. Eu tenho um amigo que há muitos anos ele falava assim, nossa, ele inconformado, estou cercado por idiotas. Aí um dia eu parei e pensei e falei assim, pô, se ele está cercado por idiotas, quem que é o centro, né? Então, quer dizer, é a forma como a gente enxerga as coisas. Olha que interessante. Se ele está cercado por idiota, na verdade o líder dos idiotas é ele mesmo. Porque diz que você atrai aquilo que se muitos idiotas te procuram, porque você também é um idiota. Não é a força da atração? Né? Se você é uma pessoa que anda com um sorriso no rosto, tranquilo, né? E você acaba atraindo pessoas dentro dessa mesma frequência. Isso não quer dizer que uma pessoa que é feliz, que é tranquila, que veja as coisas boas da vida, seja alienada em relação à realidade. Né? A alienação é um outro contexto. Agora, é claro, eu posso acordar às 6 horas da manhã e ficar reclamando que acordei 6 horas da manhã o dia inteiro. Ou dar graças a Deus. Ou eu posso acordar às 6 horas da manhã, já fazer um café e já ir conversando e observando outras coisas da minha vida. Ficar feliz, né? Aquele dia que você está começando de novo. Isso, eu não posso ficar preso numa corrente de pensamento paranoico, numa corrente de pensamento que me coloque para baixo ou que me atraia coisas ruins. Com certeza. E para finalizar ali, nós estamos quase acabando já, física quântica, o que você acha da física quântica? Tem o Capra, né, um físico, ele escreveu um livro, Tal da Física. Você já leu esse livro? Ainda não, mas o Tal da sugestão para mim. É muito interessante. A física quântica eu não me aprofundo muito nela, mas esse livro do Capra, o Tal da Física, ele faz uma conexão entre o pensamento místico oriental, né, do budismo, do hinduísmo, essa visão de mundo, com a física quântica, na forma de entender. Ele mistura tipo místico com a ciência. Até o começo do livro, no prefácio lá, ele já fala que ele estava fazendo o mestrado dele, se não me engano, lá na Califórnia, na praia, quando ele teve um insight de todo esse pensamento espiritualista oriental, contrapondo com os conceitos da física quântica. Então é bacana. Eu vou procurar. O Tal da Física chama esse livro. É muito, muito bacana. Que da hora, mano. Nossa, Capra, né? Capra. Perdão abrir a boca aí, é chato, né? Mas a conversa tá muito boa mesmo, né? Porque eu tô abrindo a boca porque eu tô acordei cedo. Mas a conversa tá ótima. E é uma dica interessante. Já que você falou disso aí, né? Tem algum outro livro que você indica também? Desse assunto assim, não? Desse assunto específico não, mas tem um livro que foi interessante, que fez com que eu tivesse, não vou usar a palavra iluminação, mas que eu tivesse um insight, uma mudança de realidade. Tem um livro... Como se tivesse acordado, né? Como se tivesse acordado. Na verdade, você se sente um iluminado? Não, iluminado não. Eu me sinto um buscador. Buscador, é o que o Osho falava, sannyasi. O sannyasi quer dizer buscador, aquele que está na busca, né? Acho que isso aí é contínuo. É coisa do ego, né? Um pouco de iluminado, né? Quando o cara se acha muito. É difícil alguém, né, falar assim, eu sou iluminado. Eu me acho assim um iluminado, mas ao mesmo tempo um buscador também. Mas eu acho assim que, em vista do que eu era antes, minha mente iluminou muito. Não assim que... A gente vai crescendo. Você não é melhor que ninguém. O maior problema das pessoas iluminadas, entre aspas, é que elas acham que é igual o cristão, nós estamos falando, que ele é superior porque é iluminado. E é o contrário, você tem que ser um com todos. Até com a formiga, com a natureza. O primeiro ponto é a humildade, né? Talvez seja isso daí.
Então, mas você é um iluminado, sim. Teve uma época que eu estava estudando lá no Allan Kardec, então estava lendo bastante coisa nesse momento aí, e eu li um livro que chama A Doutrina de Buda. Ele é um livro que às vezes ele é distribuído gratuitamente. Eu tenho esse. E esse livro aí ele fala muito sobre a questão da mente humana, porque a essência do começo desse budismo aí, talvez o Siddhartha Gautama tenha sido o primeiro psicólogo que existiu, né? Isso aí 5 séculos antes de Jesus Cristo. Né? Ele é um mestre nesse sentido, ele fala como que a gente pode trabalhar essas questões da nossa mente e consequentemente a questão da consciência. Então aconteceu um episódio muito interessante que eu estava lendo esse livro e refletindo muito sobre o que eu estava lendo, e um dia eu estava andando na rua Irmã Serafina, né, ali perto do Allan Kardec inclusive, e de repente eu olhei assim, parece que eu tive um insight, parece que foi uma iluminação, eu enxerguei as coisas totalmente diferentes assim, e meio que caí na gargalhada, porque eu falei assim, olha, acho que realmente eu consegui compreender o que o livro estava tentando me passar. É muito forte. Então, como essa experiência foi muito forte, eu gosto de recomendar esse livro, A Doutrina de Buda, que para mim foi uma experiência interessante. Olha que legal. Outro livro que eu acho que é muito bacana para entender melhor a questão de karma, né? É um livro bacana. Para entender duas coisas, né? É um livro umbandista que chama Guardião da Meia-Noite. Olha que legal. O Guardião da Meia-Noite é um livro psicografado pelo mestre Rubens Saraceni e conta a história, né, de como uma pessoa, né, estava envolvida dentro de um contexto de karma, que às vezes a gente acha que essa lei de ação e reação, de causa e efeito, é instantânea, mas ela tem um certo efeito dominó. Às vezes ela não vem agora, vem depois. Não vem agora, não vem depois. Às vezes você toma uma atitude hoje que você não entende direito, mas isso aí já é coisa antiga. Então, tem o karma e tem o dharma, né? Isso, o dharma é coisas que você vai experienciar boas, né? Coisas boas. Aí, nesse livro Guardião da Meia-Noite tem essa história do karma, e tem uma outra coisa que eu acho que é o mais bacana, que desmistifica a demonização do Exu na Umbanda. Porque essa história do Guardião da Meia-Noite é uma história de karma, mas também mostra como que ele veio a se tornar um guardião, ou seja, um Exu trilhando no caminho da luz, do bem, né? E trabalhando. Então, quer dizer, além de explicar muito legal essa questão do karma, também desmistifica essa demonização, essa injustiça que se fazem com os guardiões, com os Exus da Umbanda. Porque as pessoas elas são muito preconceituosas, né? É como você falou, a pessoa não vive aquilo e ela fala de fora uma coisa que ela não viveu. É a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento é uma coisa que promove muito preconceito, promove violência, né? Então esses dois livros aí, olha só que interessante, um livro umbandista, outro livro budista. Entendi. Né? Assim, pra gente ver como que o conhecimento está no geral, né? Realmente. Tá em tudo, pode ter. Com certeza, com certeza. Então tá bom. Falei aqui com o Cláudio, foi um prazer, Cláudio, falar com você. Esse assunto ficou muito legal e vai ficar aí no ar pra gente. Um abraço a todos vocês aí, inscrevam-se no canal e acompanhem o trabalho do Cláudio Nogueira.